A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, com a sua família. Pega a sua Bíblia, vamos ler, com a ajuda de Deus, o livro de Marcos, do capítulo 8, do versículo 34 até o 38. O título: Cada um deve levar a sua própria cruz. Então, envia para alguém esse vídeo e deixa o like aí, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal. Pegou sua Bíblia? Vamos lá. E chamando a si a multidão, com seus discípulos disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus, né, gente? Então aqui, Jesus começa a declarar a responsabilidade dos que querem seguir ele, dos que querem vir após ele. Jesus ele atraiu a multidão através dos milagres, das maravilhas, da sua mensagem do reino, da sua boa notícia, mas ele também transmitia para a multidão, para aqueles que o seguiam, a responsabilidade da palavra, o preço a ser pago para adquirir o reino dos céus. Porque a graça, ela é gratuita, é um dom gratuito de Deus para com os homens, mas ela tem um preço. Parece que é até contraditório, né, gente? Mas é sobre que preço é esse que tem que ser pago. É o preço da renúncia da sua própria vida, de não viver mais você e nem eu mesmo viver pelas minhas vontades, mas a partir desse dom gratuito, que é a graça, nós colocar nossa vida em favor ao propósito de Deus que Ele tem para nós aqui nessa geração. É nós tomar nossa cruz. O que seria tomar a cruz? É você tomar a responsabilidade da sua vida e seguir Jesus, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, os seus desejos, os propósitos que Deus quer fazer através de você. Você pedindo direcionamento, força, entendimento para cumprir esses propósitos também, porque sem Ele nada podemos fazer. E é interessante que em outra passagem, não sei se é em outro evangelho falando dessa mesma passagem ou se é em uma outra ocasião, que Pedro chega em Jesus e fala: Olha, Jesus, o discurso está duro e o povo está indo embora, então diminui aí, fala coisas agradáveis, né? Ou eu estou aqui imaginando o que Pedro falou para ele, mas existiu essa parte na palavra aqui. E ele dizia: tá duro o discurso, o povo está indo embora, não está gostando. E Jesus disse para Pedro: quer ir também? Você quer ir junto com eles embora? E aí Pedro diz para ele: não, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, por que, que eu entrei nesse ponto? Porque os discursos de Jesus, ele era bonito, tinha tanta sabedoria, tanto entendimento, ensinamento bons para serem ouvidos e aplicados na vida de cada um. Mas também tinha discurso como esse: tome sua cruz, tome a responsabilidade da sua vida. E hoje vivemos numa geração
que as pessoas não querem ter responsabilidade com as suas próprias ações. E as pessoas fazem um monte de besteira, tomam decisões precipitadas e se arrependem e não querem arcar com as consequências, não querem assumir a responsabilidade das suas ações e querem terceirizar a culpa, porque é sempre mais fácil culpar alguém pelos nossos erros. Mas com Jesus, com a verdade, que é Jesus, com a palavra, ele mesmo disse: toma a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo. E vem. E aí ele começa a dizer: porque qualquer que quer se salvar. Então todos nós queremos se salvar, todos nós queremos ter uma vida plena, uma vida boa, com alegria, com felicidade. E aí Jesus fala: porque qualquer que quer salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Se salvará. E esse a salvará. Então, para uma pessoa que quer viver na depravação, na carnalidade, nas coisas mundanas, ele ouvindo essa mensagem e não tendo um propósito de realmente viver a palavra, se relacionar com a palavra, se relacionar com Jesus, com os dons espirituais, com a pureza da palavra, uma pessoa que não está nessa busca, ouve essa mensagem e não quer largar as coisas do mundo, não quer largar os prazeres momentâneos, a ilusão desse mundo. Não quer, porque os prazeres da carne sacia um vazio, uma alegria momentânea. E eles não querem tomar a sua cruz, a sua responsabilidade e seguir Jesus. Eles não querem perder a sua própria vida para viver um propósito perfeito que Deus tem para nós, porque os planos de Deus são bom, perfeito e agradável. E aí, então Jesus chama a multidão e fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Acredito que só nessa fala de Jesus, uma boa parte já foi embora. Uma boa parte falou: não, eu estava aqui pelos milagres, eu estava aqui pela cura, eu estava aqui pela cura das enfermidades, eu estava aqui pela multiplicação do pão, eu estava aqui porque eu pensei que Jesus ia melhorar minha vida de alguma maneira, resolver os meus problemas, as minhas cagadas. Eu fui lá, fiz vários problemas, tomei decisões que pareciam que ia me beneficiar, me prejudicaram, e agora eu não quero assumir as responsabilidades, eu quero que Jesus resolva meus problemas. A igreja hoje está cheio de gente assim. E nesse tempo também muitos iam atrás de Jesus para resolver os problemas, as cagadas que eles fizeram. Você está se identificando com isso? Acontece muito, gente. As pessoas não querem tomar a sua cruz, não querem deixar os seus prazeres momentâneos para viver um propósito da graça do Filho de Deus. E aí, Jesus, primeiro, parecia que era uma boa coisa seguir Jesus. Então ele está falando o quê? Se você quer me seguir, negue os seus desejos, negue-se a si mesmo, pega os seus problemas, assuma as suas responsabilidades, que é a cruz, né? Toma a sua cruz e me segue. Então, nega os seus desejos, pega os seus problemas, arca com as suas decisões, com as consequências, seja elas boas ou más, assuma isso e me segue. Aí, muitos talvez já deixaram Jesus. No 35 ele fala, porque qualquer. Imagina aqui na minha cabeça, gente, a galera virando as costas e indo embora. Não, eu queria o pão, eu queria uma cura, eu queria algo bom para mim. Jesus vem falar para mim deixar meus desejos, vem falar para mim assumir minha responsabilidade e seguir ele. Ah, não, tô indo embora. Aí imagina aqui, imagina comigo essa cena. Galera virando as costas e indo embora. E Jesus ainda gritando: porque qualquer que quiser salvar a sua vida. Ô, não vai embora não. Imagina aqui, ó.
É a loucura da imaginação, do, da inspiração do Espírito Santo, né? Ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Aí o povo indo embora. Ah, mano, eu quero que resolva meus problemas. Mas vou ter que perder a minha vida, largar meus amigos, largar vícios, largar carnalidade, largar prostituição, largar largar os prazeres momentâneos dessa vida por Jesus, por uma vida eterna? Não, eu prefiro viver a desgraça da vida que eu vivo do que acreditar nessa mensagem do evangelho, porque sofre, porque passa perseguições, que as pessoas mentem ao meu respeito, porque tem um preço a ser pago. A renúncia é um preço muito caro. E essa renúncia, por mais que você vai se salvar, como aqui está falando, que se você por amor de Jesus e do Evangelho, você se salvará, isso não quer dizer que você também não vai ter problemas. Isso não quer dizer que vão mentir a seu respeito, que vão falar mal de você, que vão te caluniar, te perseguir, até te matarem. Porque tem pessoas que morrem pela palavra de Deus, por professarem essa fé. E aí a pessoa fala: "Ah, minha vida tá ruim aqui no mundo, mas se eu largar minha vida para seguir o evangelho, ainda eu vou sofrer? Ah, não, não quero não". E aí Jesus vai piorando o discurso. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Tá falando de uma morte eterna. Ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Ou seja, Jesus está falando: o que, que adianta você ganhar todo mundo, todos os prazeres, tantas amizades falsas, se você vai perder a sua alma? Ou ainda assim, se você ganhar tudo isso, o que você daria, como você pagaria o resgate da sua alma, se foi o único sangue precioso, o sangue do Senhor Jesus, que comprou a nossa alma? E aí ele fala: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então existirá um dia, um juízo, que todos nós prestaremos conta. E esse grande dia vai ser de glória para uns e de vergonha para outros. E só que a palavra diz também que no juízo a misericórdia prevalecerá. Para quem? Para os misericordiosos, para os piedosos, para aqueles que entregaram, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E fica aqui esse convite para você. Do que adianta você andar com pessoas falsas, estar em lugares que você mesmo já sabe que não faz sentido para você, só para ser benquisto por um grupo de pessoas? Qual o sentido de você agradar seu filho, seu pai, sua mãe, ou seu chefe, os seus clientes? Agradar mais do que a Deus. Do que adianta você ganhar tudo e perder sua alma? Do que adianta você viver na prostituição, no engano, nos vícios? Sendo que você sabe que é prazer momentâneo. Numa noite você está rodeado de falsos amigos. Mas quando você chega na sua casa, o vazio te toma. As consequências das suas más decisões por falta de sabedoria continua te prejudicando ao longo de anos. Eu confesso para vocês, gente,
contar um testemunho rapidinho. Eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida, mas por muitos anos eu fugi disso. Eu não queria, porque eu amava os prazeres momentâneos, meus amigos, a balada. E eu comecei a frequentar a vida noturna, baladas, festas, com 13 anos de idade, uma criança. E eu comecei a frequentar lugares, festas, e era tão legal a diversão, os amigos, é, aquele sentimento de estar vivendo livre. Porque eu, com 13 anos, meus pais se separaram, então eu já tinha a minha família desestruturada, não tinha alguém para me limitar. E essa vida minha foi dos 13 até os 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Foram 7 anos. E nesses 7 anos eu vivi nesse mundo de ilusão, de prazeres momentâneos, aonde hoje eu olho para trás, naquele momento foi muito bom ali para minha carne, para os meus desejos, para os meus amigos, com quem eu me relacionava, alegrava a minha carne, o meu ego, a minha meu modo de pensar e de viver. Eu achava que aquilo era bom, era o máximo. E quando veio a mensagem do evangelho, quando alguém me chamava para ir para a igreja, eu amava aquela vida de liberdade, de libertinagem. Eu dizia, se eu for para a igreja, eu vou perder tudo isso, vou ter que deixar tudo isso, meus amigos, vícios, esse mundo aqui que eu gosto, não quero não. E por muitas vezes eu rejeitei, eu neguei Jesus. E pela misericórdia dele, pelo amor dele, ele me teve paciência comigo e sempre estendia a mão para mim. E hoje eu olho para trás, eu entreguei minha vida quando eu tinha 20 anos, 21. Hoje eu tô com 33. Hoje eu olho para trás e eu me arrependo de não ter entregado minha vida antes, sabe? Para viver o que eu vivo hoje. Porque hoje me sinto realizado, com a paz que excede todo entendimento, pelos dons de Deus, por saber que Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então hoje eu olho para trás e eu vejo que eu perdi 7 anos da minha vida, que eu poderia estar melhor espiritualmente, financeiramente, ter poupado a minha alma, a minha consciência, de ter vivido coisas que feriram a minha alma, que deixaram marcas em mim que eu me arrependo de ter vivido, de ter frequentado lugares, ter conhecido pessoas, ter vivido coisas que não trouxeram para mim edificação. Hoje eu vejo que foi perca de tempo. Hoje, vivendo a palavra, conhecendo a palavra, me relacionando com a palavra, hoje eu vejo que eu perdi tempo. Mas enquanto eu não tinha esse conhecimento da palavra, para mim era uma perca de tempo eu estar vivendo o que eu vivo hoje. Então é interessante que a luta da carne contra a luta do espírito, ela é real. Porque quando você está vivendo na carnalidade e você não entende a beleza da vida espiritual, a mensagem de Cristo, você acha que é uma besteira. Talvez hoje o seu momento esteja vivendo nas obras da carne e você vê essa mensagem minha aqui que eu estou falando, você acha que é uma perca de tempo. Uma pessoa passar a vida não aproveitando as carnalidades do mundo, a prostituição, os vícios, as baladas. Você vê alguém indo para a igreja e diz: a pessoa está perdendo tempo da vida dela. Mas se você soubesse o quão bom é se relacionar com a palavra, com os dons espirituais, com a paz que só Jesus Cristo é capaz de proporcionar, você valorizaria como hoje eu valorizo. E
A vida, ela, ela é interessante. Muitos falam sobre uma vida eterna. E ela é real, ela é importante. Na minha opinião, lendo as escrituras, a vida eterna é Cristo. Ele morreu por nós. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é possível já viver a vida eterna nessa vida. Ou melhor, é possível viver com a vida eterna nessa vida. Que é você se relacionar com Cristo. Que é você ter contato com Ele, Ele dá a sabedoria dele, ele te mostrar mistérios escondidos na palavra, nos dons. E você vê que Ele é um verdadeiro amigo. E você vê que as palavras dele são reais. Que elas fazem movimento nessa terra. Que ela transforma caráteres, pessoas, situações. Para que o nome de Deus seja glorificado. E para que você viva com leveza. E ainda assim, você viver a vida eterna eternamente com ele. Como aqui diz, ó. Porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, Jesus vai envergonhar as pessoas que negarem ele agora. E o que ele vai fazer com as pessoas que promoverem a palavra dele, que não se envergonhar da palavra dele, que negasse mesmo o mundo, as paixões e viver com ele? O que você acha que ele vai fazer? O contrário de vergonha é glorificação, é premiação, é você viver a eternidade. Glória a Deus. De tanta coisa boa, comer do fruto da árvore da vida, que os seus frutos se renovam. Não tem fim o fruto da árvore da vida. Não tem fim os gostos. Glória a Deus. Fica o convite para você. Fica o convite para você seguir Jesus. Seguir o chamado que ele tem para você. Vou parar por aqui, porque senão eu vou longe nesse vídeo. Porque o meu coração ferve de palavras boas a respeito do reino dos céus. Beijo no seu coração. Não negue Jesus. Tome a sua cruz. Assuma suas responsabilidades e siga ele. Viva o propósito dele. Porque aí você vai saber o que é a paz, que excede todo entendimento. Deus abençoe sua vida.